porque teve uma situação que deixou o pessoal aqui no Amazonas um pouco de cabelo em pé de alguma forma. A gente vai contar mais agora no Sim e Não. Você acompanhou aí na reportagem do Igor Damasceno, né, a escolha de Geraldo Alckmin para o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, né? E por que isso mexe um pouco aqui com a nossa realidade aqui no Amazonas? Porque ficará diretamente ligado a esse ministério, né, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a nossa SUFRAMA, né? Caberá a esse ministério a definição de políticas industriais que podem ou não afetar aqui o nosso polo industrial, né, que já foi tão atacado aí ao longo desse ano especificamente, né? Ao longo desse dia a gente conversou tanto lá pela redação do Jornal A Crítica, quanto aqui pela redação da TV A Crítica, com diversos nomes do setor industrial e também da classe política, né? E assim, na maior parte deles havia uma certa predisposição ao diálogo, foi destacada uma disposição ao diálogo por parte de Geraldo Alckmin, mas não havia aquela segurança tão forte de que a nossa política aqui da Zona Franca de Manaus possa receber um certo fortalecimento. E aí eu destaco, começando por quem está cotado nessa disputa, né? A gente tem, por exemplo, dois nomes de dois parlamentares que não foram reeleitos, Serafim Corrêa, do PSB, e Zé Ricardo, do PT, que são nomes, né, economistas por formação, os dois são formados em economia e estão sendo cotados. Os dois, né, coincidentemente ou não, cotados para a SUFRAMA, e esses dois fizeram elogios ali à figura de Geraldo Alckmin, falaram, claro, cada um com as suas palavras, com os seus termos, que quando ele era governador de São Paulo, ele travou diversas batalhas jurídicas com o governo do Amazonas por conta dos incentivos à Zona Franca de Manaus, que naquele momento ele estava ali cumprindo o seu papel de governador de São Paulo, mas que agora, como vice-presidente do país, ele vai ter que pensar em uma política nacional, e os dois demonstraram confiança no preparo dele, na experiência dele, para que eles possam ocupar, para que ele possa ocupar esse posto, né? Não mostraram, pelo menos publicamente, tanta preocupação. Preocupação que o deputado federal eleito, Amon Mandel, já demonstrou de uma maneira mais clara. Eu conversei com ele mais cedo, ele falou, né, que não considerava esse nome o melhor para a nossa região por conta de todo esse histórico, né, de Geraldo Alckmin como governador de São Paulo, ter feito diversas brigas judiciais contra o Amazonas, como já falei anteriormente. Mas ele foi mais um a reforçar essa possibilidade de diálogo, já que ele é conhecido na política por ser alguém bem articulado. Isso, inclusive, foi destacado pelo próprio presidente eleito Lula hoje durante seu anúncio, né? O senador Plínio Valério também, que é um nome que se considera, inclusive, antipetista, também mostrou uma certa preocupação, mas disse que o maior problema não é necessariamente Geraldo Alckmin no Ministério da Indústria e Comércio, mas ele demonstrou mais preocupação com a equipe econômica da Fazenda, ligada a Fernando Haddad, né, do Ministério da Fazenda. Por que essa maior preocupação? Porque caberá a esse grupo, né, ligado ao Ministério da Fazenda, a gente lembra que hoje a gente tem só o Ministério da Economia, mas ele foi desmembrado, então caberá a esse grupo fazer uma revisão ali, a tal da reforma tributária, que pode, de alguma forma, mexer com os nossos incentivos fiscais. Então, parece que boa parte dos políticos ali, como ainda não houve uma definição em relação à nossa SUFRAMA, está um pouco cauteloso na hora de fazer análise. O que me parece, aí é uma leitura de situação, que a gente precisa ter um nome político também, técnico mais político aqui na SUFRAMA, para a gente poder se blindar de alguma forma, né, de eventuais visões, né, tradicionais de Alckmin em relação ao Estado. Né? É uma situação delicada, né? Porque Alckmin foi governador de São Paulo por 4 vezes, prefeito Sim. também, deputado federal também pelo Estado. E é natural que um político daquela região priorize aquela região. Naquela condição como governador, é natural, assim como um governador ou prefeito da cidade de Manaus, tem que se mexer para tentar garantir os benefícios fiscais para a Zona Franca. Agora, quando a gente coloca na balança a importância do Amazonas em relação à importância de São Paulo, não nos diminuindo, mas em relação a números mesmo, Sim. número de eleitores, número de população, o estado de São Paulo é um estado muito mais significativo. Bancadas, 70 deputados em São Paulo, aqui a gente tem 8 que ainda divergem entre si. Então, é uma situação política muito delicada e a gente precisa de sensibilidade para entender mais do que os números da Zona Franca, os números de eleitores que o Amazonas tem, mas da necessidade que vai muito além do discurso econômico, né? Se tem um discurso na campanha de Lula, que tem Marina Silva, que vai até a Tebet se assumir o Ministério do Meio Ambiente, na importância da preservação da Amazônia. E o polo industrial de Manaus, ele tem uma ligação
direta com isso, fundamental. Então, se pensar por esse lado, pode ser que as políticas fiscais não garfem tanto a gente, porque a gente tem o benefício fiscal garantido constitucionalmente, porém, cada novo decreto vai tirando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e de repente a gente perde a competitividade, porque os decretos garantem para outras indústrias os mesmos benefícios que a gente tem. Então, pela nossa logística, não faz sentido uma empresa continuar investindo aqui se ela tiver esses benefícios em lugares com estradas, por exemplo. E essa concessão de benefícios da indústria de São Paulo, por exemplo, foi uma das coisas que motivou essas brigas em relação ao Amazonas e São Paulo quando o Alckmin era governador. Só para a gente complementar e trazer mais um elemento de preocupação, porque é sempre importante a gente estar alerta, o próprio presidente eleito falou hoje durante a sua entrevista que o nome principal, o primeiro nome convidado foi Josué Alencar, que é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, da Fiesp. Ele negou, mas foi o primeiro nome citado, ou seja, a Fiesp representa aquela indústria ali de São Paulo e, claro, do Sudeste. Aí você vê hoje, por exemplo, você acompanha na imprensa nacional, elogios da Fiesp, da Firjan, né? Ou seja, de nomes que, eventualmente, Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. São instituições, são federações que geralmente estão em combate aqui com a SUFRAMA, estão em brigas jurídicas. Então, por isso que é importante a gente estar alerta. Houve uma promessa reforçada aqui, inclusive aqui em Manaus, na vinda do ainda candidato Lula ao Amazonas, de que seria preservada a Zona Franca de Manaus, falou isso em diversas entrevistas, então é importante que agora, com esse nome que dá um susto, né, de alguma forma, mas é importante que ele mantenha essa palavra e por isso que é tão importante a escolha de quem vai ficar à frente da SUFRAMA, né? Hoje, inclusive, o Corecon, o Conselho Regional de Economia aqui do Estado, publicou uma carta em defesa da indicação de José Ricardo. José Ricardo tem se movimentado ali para tentar buscar essa vaga, né? Serafim Corrêa também, obviamente, é um nome cotado para isso. Marcelo Ramos já foi cotado em outro momento. É importante que a gente consiga aliar o trabalho técnico à força política, senão, sem a força política, pode ficar um pouco mais difícil fazer a defesa aqui do nosso modelo.